Primeiro tema: choro reparador. Durante a sua jornada do luto, esse tema você pode ou não ter vivido. Pode ter sido intenso ou muito breve. Pode ter despertado algo importante ou ter achado irrelevante o choro. Pode ter tido medo de chorar e muitas vezes em função da intolerância que você acha que o outro possa sentir. Durante essa semana nós vamos passar juntos muitos momentos falando sobre o choro. Vamos prestar atenção no decorrer dos dias, o que desperta em você, o que desperta no grupo, ouvindo os relatos sobre a experiência que cada um vai ter do choro reparador. Você vai possibilitar que seu peito abra, que essa dor que te trava possa ser amenizada através do choro. Quando eu vivi o choro, eu pude ter diferentes formas de opinião sobre ele. Eu o vi em alguns momentos como fraqueza, então não me senti confortável. Vi como excesso de reclamação, também não me senti confortável. Quando, após um tempo, eu entendi que através da minha experiência, eu senti o quanto o choro aliviava minha alma. Então eu deixei que essas emoções todas viessem à tona para que eu pudesse, através desse choro convulsivo, sabe aquele que você dá soluço, esse mesmo, que você se sente à vontade, deixa vir, né? Porque nós estamos aqui juntos nesse exercício, né? De abrir e esvaziar. Quando eu entrei em contato com esse choro, eu entendi que há muitas formas de chorar e uma delas é essa manifestação daquilo que está dentro de nós e a gente se deixa tocar pelas próprias dores que nós estamos sentindo. Então não se importe com o que o outro vai pensar de você, não tenha medo de julgamento, se o outro achar que você é digno de pena, se o outro achar que você está exagerando, se o outro sentir vontade de abandonar você, ai meu Deus, ela só chora. Não se preocupe com nada externo, a vida está te convidando a um olhar interno. Então este período você e todos nós aqui do grupo estamos prontos para abrir essa porta. Então chorar faz parte dessas transições ou adaptações dos desafios que a vida nos convida e vai nos trazendo, né, nos colaborando a uma nova realidade, a realidade de que nós podemos conviver com a gente e temos o direito de sentir aquilo que a nossa alma clama. Não tenha medo então de mergulhar no seu mundo interior. Você pode se conectar com você através do choro. Se você errar pelo exagero ou pela falta, quem vai viver as consequências é você. Então não segure. Nesse momento, não se preocupe em entender nada. Minha sugestão é que apenas você chore. Chore aquelas lágrimas que você travou. Para mim, por um tempo, eu travei essas lágrimas, tentando ficar forte. Eu tinha muito receio que as pessoas me abandonassem, eu era muito jovem, eu tinha 22 anos, então eu achava que as pessoas se cansariam se eu ficasse o tempo todo chorando como eu tinha vontade. Então, destrave, se for possível para você. Você vai viver o seu momento. Não se preocupe com nada. Chore pelas lembranças, chore pela saudade, chore. Chore numa entrega para que as emoções paralisadas no seu peito movimentem-se. Nessa minha experiência, eu entendi que há outra forma também de chorar. Às vezes,
não entendemos ou ainda não realizamos que chorar também é uma forma de falarmos o que nós sentimos. Quando nós dizemos, nós estamos trazendo isso de dentro, né? Eu sinto isso, tô com a pele esfolada, tô me sentindo no limbo, não importa, né? Você vai explanar. Então, isso também é um choro reparador. Então, eu descobri que essas duas formas, né? Talvez existam outras, mas estas são as primeiras. O choro das lágrimas para lavar o peito e esse choro de eu contar o que eu sinto. Eu demorei uns anos para entender isso, em função da minha juventude, em função da falta de recurso do momento, da minha ainda não compreensão. Às vezes, muitos de nós não choram porque queremos poupar o outro. Eu também fiz isso, desejava poupar o meu ex-companheiro. Às vezes nós queremos poupar o filho, a nossa mãe, e ficamos calados, guardamos para nós, né? Deixamos que aquele sentimento se instale e não promovemos essa chuva, né? Que vem e limpa, que leva embora, que lava a alma, através de nós falarmos o que nós estamos sentindo. Então eu tive alguns anos aí de experiência desse novo tipo de choro, aonde eu despertei através de um diálogo numa terapia com o meu homeopata, aonde ele me disse: acho que você precisa chorar mais. E naquele momento eu não entendi muito bem o que ele dizia. Eu dizia: mas choros como? Assim, eu não estou com vontade de chorar. E ele disse: você vai encontrar uma forma de poder expressar isso. Daí ele me fez uma sugestão: conte para suas amigas, escolha algumas e conte. E aí eu fui embora e pensei: poxa, minhas amigas já sabem o que aconteceu comigo. Aí eu pensei assim: puxa, mas eu nunca sentei para contar os detalhes do que eu senti. Contei a história, né? Como meus filhos haviam falecido, mas contar assim, cada passo, o que foi que eu senti, aonde doeu, o que passou na minha mente naquele momento. E aí decidi fazer isso. Eu conversei com 5 amigas separadamente e pedi a elas se elas poderiam me ouvir, porque isso seria o meu choro terapêutico. E elas imediatamente aceitaram, amigas queridas que tenho até hoje. E qual não foi minha surpresa? Quando eu fui contando separadamente para elas, elas choraram comigo, me abraçaram, falaram que sempre tiveram vontade de perguntar para mim, mas nunca tiveram coragem porque achavam que iriam me magoar. E ali eu pude pôr para fora aquele choro, contando a minha história. E não passou muito tempo, eu adotei então um outro formato, eu gostei daquilo, eu falei: nossa, foi muito bom eu ter me colocado, eu vou escrever um blog. Aí algumas pessoas: mas Rosana, você vai se expor assim na internet? Eu disse: sim, vou. Eu vou contar para todo mundo o que eu sinto, o que uma mãe sente quando um filho parte, pelo menos na minha perspectiva, do meu ponto de vista, da minha experiência, e assim eu fiz. Tá lá meu blog, Maternidade, uma luz em minha vida. Porque esse é o sentimento, né? Que a maternidade foi uma luz na minha vida. E aí eu adotei esse exercício, escrevi. Escrevi com o coração. Não saí distribuindo para ninguém, não. Só coloquei disponível. E as pessoas começaram a me ligar. Algumas pessoas que eu não conhecia me mandaram mensagem: Rosana, chorei a noite inteira, não tinha noção da sua história. Eu te conheço há tanto tempo, eu não sabia. Outras disseram: nossa, me senti tão conectada com certas partes da sua história porque eu sinto a mesma coisa. E aí foi fantástico, porque aí todas essas pessoas choraram comigo, elas me acolheram, me abraçaram, elas me mandaram mensagens maravilhosas, eu me senti entendida, confortada, acolhida. E aí eu pensei: meu Deus, como isso é importante, né? Essas lágrimas
elas não são simbólicas. Realmente, meus amigos estão chorando comigo. Essas pessoas que nunca me viram, alguns pacientes meus que passaram a ler, meu Deus, né? Que maravilhoso as pessoas estarem enternecidas pela minha história. Como é bom a gente ter isso, não é verdade? Então, isso é um remédio, cura a alma, nós dividirmos o que sentimos com o outro. Então, essa abertura foi o começo desse choro simbólico, né? Pois eu me senti muito acolhida. Então, essa minha sugestão de você, eu não estou dizendo que vocês deveriam escrever um blog, mas encontrem, como eu também encontrei, a minha forma de poder fazer esse choro reparador, esse choro, né, através de contar os detalhes da minha história. Encontrem vocês um formato, um jeito que vocês fiquem confortáveis, né? Porque muitas vezes criamos fantasias, achando que o outro não vai nos acolher ou não vai nos entender, e olha só, né, como tudo isso foi maravilhoso para minha alma. Então, não me arrependo de nada do meu passado, pois eu não conhecia outro caminho, né? Eu não sabia de que outra forma fazer, eu era muito jovem, então levei um tempo para chegar aí. Mas se você está agora passando pela mesma situação que eu passei, quem sabe esse choro pode ser agora, né? Quem sabe você pode sentir esse conforto. No meu período não havia internet, não havia podcast, não havia e-mail, não havia Instagram, não havia. Então eram só as pessoas que eu conhecia. Então, quando eu pude escrever o blog, foi alguns anos depois, quando esse recurso surgiu, né? E eu pude me utilizar dele. Então, hoje vocês têm desse recurso, né? Então, sempre me conectei a essa ideia. Sempre há um certo e errado. Tem gente que chora, tem gente que não chora, tem gente que fica confortável, tem gente que não fica. Isso não é uma regra. Eu estou apenas contando uma história, né? E dentro dessa minha trajetória, eu estou contando uma forma positiva que me ajudou muito, mas isso não quer dizer que essa é a única verdade. Você pode encontrar a sua tentativa de se libertar, de se sentir leve. Isso é algo muito pessoal, né? Então, esses dois tipos de choro, eles vão humanizar e validar a sua experiência, gerando assim a possibilidade de você pacificar o seu coração. Confie, confie na sua intuição. Todas as respostas estão dentro de você. Se você quiser experimentar esse caminho, é maravilhoso. Se você encontrar outro, divida com a gente aqui no grupo, vai ser excelente, nós podemos agregar outras formas, né? Mas confie, confie profundamente nessas respostas que vêm dentro de você. Conecte-se com o universo através de inúmeras formas que você se sente confortável, né? Eu gosto muito antes de dormir, de uma forma muito tranquila, né? Conversar com Deus, agradecer, dizer a Ele que me permita sentir tudo isso, revelar minha história. Muitas vezes faço vídeos, muitas vezes eu faço entrevistas ou faço lives e aí as pessoas perguntam e eu me sinto hoje muito à vontade de contar o que ocorreu comigo, porque é uma experiência de vida. Então permita-se, não tenha medo, não tenha vergonha, confie na vida, confie em você, confie no próximo.